Olá, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Eu sou Carol Pilon e esse é o Momento Carreira, que é uma série de conversas sobre as perguntas que realmente importam no mundo do trabalho. Cada episódio, a gente parte de uma pergunta central que guia toda a nossa conversa e termina com uma nova pergunta para você continuar refletindo depois. A pergunta do episódio de hoje é: pluralidade nas carreiras. Como as empresas enxergam isso? E para essa conversa, eu convidei o Alexandre Carvalho, que é jornalista, escritor e editor-chefe das revistas Você S.A. e Você RH, e autor dos livros Freud Sem Traumas e Inveja, como que ela mudou a história do mundo. Ale, obrigada pela presença aqui no Momento Carreira. Pô, eu que agradeço pelo convite. Me parece aí um projeto muito bacana de conversas instigantes, de insights poderosos, assim, e que Muito tem a bom. vida longa. Para a gente começar aqui, né? Já vou deixar você falar bastante. Para começar, além do que eu já comentei aqui sobre você, até para as pessoas também te conhecerem melhor, como que esse tema pluralidade, carreira, enfim, como é que ele se conecta contigo? Como é que ele se conecta aí com a tua história? Ah, bastante. Bom, pra você ter uma ideia, né? Como você disse, eu sou jornalista, editor-chefe de duas revistas da Editora Abril, a Você S.A. e a Você RH. Mas a minha primeira faculdade foi para fazer cinema. É mesmo? Uma loucura juvenil, né? Que legal. E Mas você concluiu? não, não, não. No meio do caminho eu vi que não tinha um mercado de cinema ainda no Brasil. Hoje a gente vê filme brasileiro sendo lançado quase todo fim de semana. Pelo menos um documentário acaba saindo, mas na época não era assim, não. Então Uhum. eu falei assim, gente, para seguir essa carreira aqui, você tem que ser herdeiro, né? Coisa que eu Uhum. não sou. Aí eu pedi transferência na mesma faculdade, a FAP, para publicidade. Por que publicidade? Porque eu pensei assim, pô, eu queria tanto fazer cinema. Dentro da publicidade, eu posso fazer o cinema, posso filmar comercial, né? Posso filmar propaganda, essas coisas. E aí eu acabo não saindo muito do meu objetivo, ao mesmo tempo que deixo ali a porta aberta para, se o mercado melhorar, eu ir para o cinema mais autoral, o cinema que todo mundo quer fazer. Eu Uhum. me lembro de uma aula de um professor de som do filme, em que ele falou: olha, eu tenho uma oportunidade aqui que um colega ofereceu para ser microfonista num determinado filme, longa-metragem. Microfonista é o cara que fica segurando o microfone, é, onde, onde ele consegue captar a voz do ator. Ninguém levantou a mão. Todo mundo ali queria ser o diretor de cinema, né? O roteirista, alguma coisa assim mais que chame a atenção. E ele Uhum. falou: quando vocês concluírem esse curso e forem para o mercado de trabalho mesmo, vocês vão se arrepender de não ter aceitado esse convite aqui. Porque no mínimo vocês estariam já no meio de um filme, né? Uhum. E assim, apesar de eu concluir a faculdade de publicidade, e à época eu até passei num concurso do Clube de Criação Publicitária de São Paulo, fui um Uhum. dos premiados, tal, com uma campanha sobre meio ambiente, Uhum. mas eu não me empolguei muito com a publicidade. Meu primeiro estágio, ainda fazendo faculdade, foi numa assessoria de imprensa. Foi para ser redator numa assessoria de imprensa. E aí eu comecei a trabalhar com jornalismo desde cedo, né? Ali ainda nos bastidores, né? Como assessor de imprensa, especificamente do meio cultural. A gente fazia, de um, ainda existe esse escritório, de um profissional chamado Paulo Marra, e ele trabalha especificamente para o meio cultural.
Então era uma coisa muito gostosa, porque eu estava ali envolvido com lançamentos de grandes shows, de festivais de música, de lançamentos de livros da Editora Globo, de muitas peças teatrais. Então aquele ambiente de cultura sempre me atraiu, e aí eu fui gostando, e aí acabei fazendo a transição, né, de assessor de imprensa para as redações mesmo. No começo ainda em editoras de revistas bastante segmentadas, até virar um jornalista de revistas mais conhecidas, assim. Muito bom. Quer dizer, tua carreira é uma carreira plural, né? Começou de um jeito e foi enveredando, e também um caminho acabou puxando o outro, né? De certa É, forma. e tem essa coisa também que você citou, de eu ser autor de 2 livros. Esses livros eles são um pouco consequência da minha carreira como jornalista, porque eu trabalhei muito para Super Interessante, revista Super Interessante. No começo, desde 2008, eu trabalhava como freela da Super Interessante. E em 2021 fui contratado para ser um dos editores de texto da Super Interessante. E é uma revista que fala de divulgação de ciência, de história, de sociedade. Então, por causa disso, eu fui convidado para escrever um livro que fala, primeiro, sobre como a inveja influenciou a história do mundo. Tem histórias muito curiosas, assim, de que o Michelangelo, por exemplo, ele só pintou a Capela Sistina porque um outro artista foi convidado antes. Ele olhou para aquele teto lá e falou: ninguém vai conseguir pintar isso aqui. Então eu vou ferrar o meu rival Michelangelo, falando para o Papa que me contratou que o Michelangelo é um cara muito mais indicado para fazer isso, só para ele se ferrar. Só que o Michelangelo conseguiu, né? Eu já ouvi essa história, eu acho que eu já vi mesmo, e é muito boa essa história. É muito boa essa história. Você desbloqueou aqui minha memória. Incrível, né? Aí, então, e isso é um pouco derivado do trabalho de muitas curiosidades que a Super Interessante tem. E também fui contratado para escrever um livro sobre as teorias de Freud de um modo acessível, porém sem menosprezar a inteligência do leitor, que é muito na linha do que a Super Interessante faz, de pegar conceitos complexos. A Super Interessante fala sobre a teoria da relatividade de um jeito gostoso que qualquer um consegue entender. E assim, né, sem menosprezar a inteligência do leitor, porque não é qualquer um que consegue captar o que é a teoria da relatividade. E eu fui chamado para escrever sobre as teorias do Freud, sobre a psicanálise, sem ter tido uma experiência anterior com psicanálise. Eu tive que pesquisar, tive que fazer um trabalho de jornalismo mesmo, apurar, ler todos os livros do Freud, ler a maioria dos estudos dele, ler as 4 principais biografias dele. Então, mas o que isso tem a ver com o nosso papo? Que a coisa de ser escritor acabou virando também uma certa opção para mim como carreira, né? Eu ganho dinheiro com as vendas dos meus livros e tenho outros livros aí como projetos para um futuro próximo também. Muito bom. Para esse ano ainda não? Não, esse ainda não. Esse ainda não. Tá. Esse estou começando a fazer a parte de apuração, aí depois vou escrever. Legal, Mas muito bom. acho que pro ano que vem rola. Oba, muito bom, muito bom. Bom, para a gente ir também aqui ir direto ao assunto também, mas acho que é bacana você ter trazido essa introdução e contando um pouco mais de você, né? Até para a gente ir fazendo este aquecimento aqui sobre o tema, e faz todo sentido. Pluralidade nas carreiras. Como que as empresas estão enxergando isso, Ale? Então,
Depende da empresa. Porque, assim, a maioria das empresas, grande parte delas, ainda são muito tradicionais nas suas políticas, práticas e visão de mundo e de mercado, né? E de mercado de trabalho, inclusive. Então, elas têm assim um pouco de vem essa questão como uma ameaça à retenção de talentos. Elas veem profissionais que têm múltiplos interesses ou planos paralelos como um sinal de baixa lealdade, né? E não estimulam muito isso, não. Vem com uma certa. Acham que o profissional que tem que trabalhar, por exemplo, sei lá, numa área de marketing, ele tem que ser um cara especializado em marketing. E às vezes esse cara ele vem de outras áreas. Bom, eu vou falar aqui, eu citei marketing, mas eu acho que mais apropriado citar a área em que hoje eu sou um especialista, que é o RH. Você vê líderes de RH vindo de diversas áreas de atuação. Tem muito psicólogo, tem muita gente que veio da área da administração, gente que veio da área de marketing e que se encontrou na gestão de pessoas, porque se dá muito bem em lidar com pessoas, tem competências como empatia desenvolvida, escutativa, consegue se colocar nos pés do outro. Então, é uma coisa que vem de vários lugares e que as empresas, então, quando elas vão contratar um profissional de RH, esse profissional pode ser, por exemplo, um especialista de comunicação, porque talvez a empresa tenha uma necessidade maior de melhorar sua comunicação interna, e o RH tem muito a ver com isso. Agora, também tem as empresas que são mais maduras em relação ao mercado de trabalho e ao seu team building, né? Então, essas profissionais já passaram a entender que os profissionais podem manter opções abertas e que isso reflete, Carol, uma consciência de empregabilidade, uma mentalidade de aprendizado contínuo, uma maior autonomia profissional, e que isso, dentro de um grupo heterogêneo de profissionais, contribui muito, aumenta a criatividade da empresa, a produtividade da empresa. Muitos estudos assim, eles revelam que os trabalhadores que investem em planos alternativos não é por desinteresse da empresa, mas às vezes por uma insegurança quanto à estabilidade corporativa e a transformações tecnológicas. E hoje é muito natural, né? Principalmente depois da pandemia, assim, as pessoas ficaram muito inseguras em relação aos seus empregos. Foi uma época em que muita gente foi demitida porque havia negócios que não funcionavam na base sem ser numa atividade presencial, né? Restaurantes fecharam demais, assim. E você ter uma outra competência, uma pluralidade de habilidades, te ajuda a conseguir trabalhar com outra coisa se o restaurante no qual você era, sei lá, talvez gerente, tivesse que fechar durante a pandemia. Então você consegue fazer uma outra coisa, assim. Então, esse comportamento, essa estratégia de ter uma pluralidade, assim,
que até tem um termo recente para isso, que é o career cushioning. Né? O cushioning quer dizer um acolchoamento, mas é uma forma de você ter uma estratégia de carreira movida, mesmo quando está tudo bem na sua empresa. Aliás, é o melhor momento para você procurar desenvolver novas competências, novas habilidades, para você ficar de olho no mercado, para você fazer mais networking, é quando está tudo bem, não quando você está desempregado, né? Então, esse comportamento deixou de ser visto como risco por essas empresas mais maduras e passou a ser interpretado como uma resposta para um ambiente marcado pela volatilidade. Sim, Não sei sim. se eu te respondi. Super respondeu. Ou seja, para aqueles profissionais que se enxergam, né, que se identificam como alguém que tem uma carreira plural, existem empresas que vão olhar isso com bons olhos. E existem Sim. empresas que talvez não sejam a empresa para eles, né? Assim, eu falo isso, Ale, porque aqui, né, pensando aqui nos nossos clientes, assessorados, enfim, de processos de recolocação, a gente tem pessoas com este perfil, né? E muitas vezes um dos pontos que é trazido é esse, né? Então, assim, puxa, como que as empresas vão enxergar, como as empresas vão olhar para isso? Então, saber também identificar que empresas são essas que você está dizendo que são mais maduras, vamos falar assim, que tem aí um pensamento mais vanguardista e que, de fato, podem aceitar e olhar com bons olhos esses profissionais que têm essas características. Sim, eu acho muito importante, sempre vai ter espaço para aquele cara que é um super especialista focado numa determinada atividade. Uhum. Só que, assim, estamos em tempo de inteligência artificial, né? Então, vou falar de um exemplo que eu conheço bastante, que é os peritos de sinistro de automóvel. O que acontece? Quando você bate seu carro, vai lá e você tem seguro do carro, vai lá um profissional, que é o chamado perito, ele vai até a oficina, ele faz uma análise profunda ali do que aconteceu com o carro, para ele chegar e passar um orçamento para a seguradora vê se aceita esse orçamento, se concorda com esse orçamento, tem uma outra pessoa lá na seguradora que faz a análise, e para chegar e falar, beleza, então a gente vai pagar para a oficina consertar o carro, o proprietário do carro vai ter que pagar X de franquia, mas a gente vai pagar a maior parte do conserto e a gente vai pagar para a oficina, né? A oficina que vai ganhar o dinheiro com isso e tal. Ok. Hoje, já existem fornecedores do mercado segurador que têm ferramentas de inteligência artificial que fazem esse trabalho do perito, que o próprio dono do carro pode tirar uma foto, se for um caso de um dano leve ou médio, não se for uma coisa muito forte, assim, se for uma batida muito forte, mas se for uma daquelas batidinhas de trânsito, que são a maioria das batidas que acontecem, segundo dados do mercado segurador, ele ou um profissional da própria oficina pode tirar uma foto do dano e a inteligência artificial já identifica o que aconteceu, qual a extensão do dano, e não vou entrar aqui muito em detalhes, mas o quanto vai custar. Então, poxa, e aquele perito? E aquele cara super especializado em fazer aquilo? O que acontece com ele? As pessoas as empresas que estão
começando a fornecer essas ferramentas, esses recursos de inteligência artificial, dizem que agora vai abrir espaço para pessoas que são super peritos, os caras que vão analisar só os casos mais complexos. Ok, tá certo. Só que os caras que analisavam os casos menos complexos vão perder seus empregos. Então, se você tiver outras competências, que seja dentro do mercado segurador, que seja em outro lugar, te ajuda. Eu falei, isso é só um dos exemplos que a inteligência artificial exige que você tenha uma carreira talvez mais fluida, mais baseada num portfólio de habilidades e menos associada a um único cargo ou empresa. Não, perfeito isso que você está dizendo. A gente fala muito isso, né? Assim, há tantos anos já também aí com profissionais do mercado, e exatamente assim, é menos olhar para o cargo, né? Não é sobre o cargo, é olhar para o todo, né? Olhar para esse portfólio mesmo aí de carreira. Uma das perguntas que eu faço também, Ale, é a questão de trazer um exemplo real, uma boa prática, enfim, para a gente entender melhor o que você contou. Não sei se esse exemplo do perito é um exemplo ou você também quer trazer algum outro. Eu posso te trazer outro porque foi uma coincidência, pessoal que está assistindo, a Carol não me chamou por causa disso, mas a gente acabou de lançar na Você RH uma matéria sobre o career cushioning. E então a gente deu um exemplo real de uma profissional chamada Marcela Cabral, que ela estava com 20 anos de carreira na área comercial e ela se tornou mãe. E aquilo começou a mexer um pouco com a cabeça dela, né? Do quanto ela estava se dedicando a um trabalho que não cabia mais no universo de interesses da vida dela, assim, né? Ou pelo menos não completava isso. E ela, por um acaso, ela começou a procurar opções de doces que não tivessem açúcar para a criança dela. E ela achava poucas opções no mercado. Então, ela começou a fazer pesquisa por conta própria de receitas sem açúcar, de como fazer doces sem isso. E passou a fazer cursos de confeitaria, até que ela percebeu que amigos dela, pessoas começaram a se interessar pelos doces que ela fazia, e ela viu ali uma oportunidade de empreendedorismo e até que abriu sua própria confeitaria. Durante um período, ela conciliou o trabalho na área comercial de uma empresa ao seu trabalho como empreendedora. Ela, ao longo do dia, ela trabalhava na área comercial, à noite ela produzia os doces que ela ia vender depois. Até chegar o momento em que ela já estava preparada para pedir demissão e passou a se dedicar somente à confeitaria de doces sem glúten, baby friendly, e se especializou nisso. Ou seja, foi uma competência que ela desenvolveu por uma necessidade que ela entendeu que era da vida dela, de oferecer uma alimentação saudável para a criança dela, para o bebê dela, e que, assim, não foi de uma forma intencional, mas acabou criando mais possibilidades para ela. Hoje, ela é uma profissional que, se a confeitaria dela, por algum motivo, não der certo,
ela também tem a experiência de carreira dela na área comercial. Ela tem uma empregabilidade ali nessa área, porque ela tem 20 anos de carreira associada a esse setor. Então, ela ampliou o leque, como eu te falei, ali de competências e aumentou sua empregabilidade. E hoje ela trabalha muito mais com propósito, né? Ela acredita muito nessa coisa da alimentação saudável e tal. E foi o exemplo que a gente deu na matéria, né? Então, por isso eu pude citar aqui com tranquilidade. Muito bom. E é interessante porque ela também consegue trazer dessa experiência dela na área comercial para dentro do negócio dela, óbvio, né? Então, assim, uma coisa não elimina a outra, uma coisa não exclui a outra, né? As coisas se complementam também. Perfeito, perfeito. É o que você disse mesmo, né? Se ela não tivesse também aquela habilidade comercial, por melhor confeiteira que ela fosse, talvez ela não conseguisse que esse empreendimento fosse para frente. Sim. Mas é isso. Então, é assim, um estudo internacional assim da consultoria Robert Walters, no início de 2023, revelou que os profissionais entrevistados estavam buscando ativamente novas oportunidades só por via das dúvidas, mesmo que eles estivessem empregados. Então, assim, 2 em cada 3 entrevistados adotam essas estratégias de career cushioning, como monitorar a vaga, treinar novas habilidades, deixar o currículo em dia e conversar com recrutadores, só para se proteger no caso de acontecer alguma coisa. Então, assim, vale muito a pena, como eu te disse, fazer isso, alimentar a tua rede de networking, fazer muito lifelong learning, um aprendizado contínuo, exercer muito isso, enquanto você está empregado, enquanto está tudo bem, porque é a forma de você se preparar tanto para um eventual desligamento da empresa, como você querer conseguir conciliar as duas coisas, porque dá para conciliar. Eu consigo conciliar, por exemplo, meu trabalho de jornalista com o de escritor, né? Consigo escrever em horários que não são os horários de expediente e tal, e dá para fazer as duas coisas. Claro que, né, eu não vou ser engenheiro e vou ser jornalista, que são duas coisas impossíveis. Sim. Mas é que tem sinergia ali, né? Assim, com o teu trabalho hoje, você conseguiu encontrar também esse ponto aí de equilíbrio, vamos chamar assim. Você ia falar alguma coisa? Te cortei. Não, eu só ia falar assim, eu falei que o meu trabalho de escritor é uma consequência do meu trabalho de jornalista, mas o trabalho de escritor exige competências que vão além do jornalismo, né? Obviamente. Óbvio, você tem que ter uma ideia de estrutura de livro que é muito diferente de uma estrutura de matéria, por exemplo. Você tem que ter um planejamento de longo prazo, que no jornalismo não existe. Até existe em determinadas matérias muito específicas, mas geralmente você está escrevendo para a revista que vai sair no fim do mês. No caso da Veja, no fim da semana. No caso da Folha de São Paulo, no dia seguinte. Então, são competências que você tem que desenvolver e que não param ali no jornalismo. Sim, sim. Muito bom. Ale, para a gente fechar essa conversa, respeitando aí os 30 minutos que geralmente a gente faz aqui de Momento Carreira, se você tivesse que deixar uma pergunta para quem está assistindo, continuar refletindo sobre esse tema, né, depois aqui do episódio, que pergunta seria essa? Seria a seguinte, se você for demitido, ou se o teu setor, se a tua atividade for extinta hoje, porque com a velocidade das transformações tecnológicas, tem muita atividade acabando, você está preparado para assumir outra?
Você tem outras competências que te deem empregabilidade? Você consegue ter uma rota alternativa na tua carreira? Você tem uma autonomia? Hoje, Carol, eu vejo que o meu trabalho à frente da Você RH me deu uma visibilidade de mercado no LinkedIn que eu, falando sério, tenho, sendo muito sincero aqui até, se meu empregador, a Editora Abril, estiver vendo aqui, eu estou muito tranquilo em relação à minha empregabilidade. Eu acho que eu não fico desempregado muito tempo. E ainda tenho isso eu já trabalhei com revisão de texto durante um tempo, enquanto eu era freelancer. Tenho esse trabalho de escritor. Então, assim, eu acho que as pessoas precisam sempre estudar muito, aprender. E esse aprendizado não precisa ser aquele da sala de aula que a empresa vai te oferecer. Não espere que a empresa te ofereça treinamento e desenvolvimento, porque nem sempre vai ser aquele que vai te dar maior autonomia como profissional. Procure aprender. Eu tenho um colunista da Você RH que chama Conrado Schlohauer, e ele escreveu um livro que chama Lifelong Learning, né, sobre o aprendizado ao longo da vida, e um outro livro chamado Aprendizado Incidental, que fala sobre o que você aprende quando você nem está percebendo que você está aprendendo, quando você nem está procurando, quando você está numa viagem de férias e você tem uma conversa com teu filho e aquilo te traz um aprendizado. Então, presta atenção nesses momentos, absorve esses aprendizados para você ficar cada vez mais um cara que tem uma pessoa, uma mulher que tem outras possibilidades além daquela que o mercado profissional achou que é o que você merece ou que você precisa ter. Perfeito. Ale, adorei nosso papo. Obrigada mesmo. Também. Obrigada pelos exemplos, por contar um pouco da tua história, essa parte do cinema aí, você não tinha me contado. Muito bom, muito legal saber. Se as pessoas quiserem falar contigo, quiserem continuar te acompanhando, onde que elas te encontram? Tá bom. Principalmente no LinkedIn, vai no Google, coloca Alexandre Carvalho, Você RH, LinkedIn, você vai me achar. Alexandre Carvalho, Você RH, LinkedIn. Vai achar fácil o meu perfil ali e pode se conectar comigo. No Instagram, eu tenho um Instagram muito difícil de decorar. É brincadeira, tô sendo irônico aqui. Porque eu acho que eu fui um dos primeiros a entrar no Instagram, então eu consegui só colocar meu nome ali, Alexandre Carvalho. Você colocou o Instagram, Alexandre Carvalho é o meu. Não tem underline, não tem número, não tem nada, sou eu. Muito bom, Ale. Ale, obrigada. Obrigada de novo. Obrigada pelo teu tempo, pela tua disponibilidade, por compartilhar um monte de coisa aqui com a gente. E se esse episódio fez sentido para você, acompanhe os próximos. Cada conversa aqui parte de uma pergunta diferente, mas todas elas falam sobre o mesmo desafio, que é construir trajetórias profissionais mais possíveis e mais humanas. Obrigada de novo por estarem aqui e até o próximo Momento Carreira.